Salve, salve, galera da agronomia, quarto período, CP Pitanga, tudo tranquilo, pessoal? Espero que todos estejam muito bem nessa sexta-feira, 20 de agosto de 2021, dia, né, da nossa APS Gestão Empreendedora. Hoje nós vamos retomar o nosso conteúdo. Na última aula, nós trabalhamos um pouco sobre planejamento, direção, controle, né, e organização, PDCO. Lembram disso, né? E diante de tudo, né, que nós falamos, vocês fizeram também uma atividade onde vocês entregaram agora de pouco para mim. Lembrando, né, que nessa sexta-feira eu vou estar disponibilizando essa videoaula que vocês estão visualizando nesse momento através do linkzinho do YouTube no Google Classroom da turma. Além disso, nós teremos um material de apoio, né, que eu vou disponibilizar, e um material complementar conforme o nosso cronograma, beleza? Mas lembrando, né, eu irei disponibilizar para vocês essa videoaula, esse material e esse material complementar, né, no Google Classroom de vocês, mas ficarei à disposição das 19 às 22h40 através do nosso grupo do WhatsApp, beleza? Beleza? Então hoje nós vamos retomar, né, a nossa atividade aí com os nossos conteúdos. Então peço licença a vocês nesse dia de hoje aí, meus queridos agrônomos em Pitanga e região. Só um minutinho. Aí, creio que já está sendo compartilhado a minha tela com vocês. Perfeito. Então lá, gestão empreendedora, APS, quarto período, engenharia agronômica da nossa querida UCP Pitanga, sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021. Vamos lá então, meus queridos? Então, na última aula, nós vimos um pouco sobre conceito de administração, né? Nós vimos a questão do planejamento, precisamos planejar, nós vimos eficiência e eficácia, né? Nós vimos os novos tempos, os novos desafios, né? E hoje eu vou trazer para vocês um pouco sobre a teoria, tá? Que é necessário a gente entender um pouco essa nova teoria, né? Podemos dizer assim, dentro da administração, acho que tanto a agronomia, por exemplo, no qual vocês estão trabalhando, né? Dentro dessa teoria geral da agronomia, vocês sabem que elas vão mudando, né? Não fica uma coisa só, não fica conceitos passados, sempre vai mudando, tá? E hoje eu vou trazer para vocês um pouco desses conceitos da teoria geral da administração. E o que é nessa questão da teoria geral da administração, meus caros? Então, assim, a TGA, que é a Teoria Geral da Administração, é o campo do conhecimento humano que se ocupa do estudo da administração em geral, não se preocupando onde ela seja aplicada. Ou seja, né, vocês são engenheiros agrônomos, muitos de vocês pensaram, mas o que eu vou ver na administração, professor? Veio, vocês não falaram, mas pensaram quando vocês viram lá a APS em gestão empreendedora. Mas é necessário. É necessário que vocês entendam o formato, entendam esse direcionamento da administração para que vocês possam tomar as melhores decisões na carreira de vocês, beleza? E diante disso, né, se nas organizações lucrativas, empresas, ou nas organizações não lucrativas. Ou seja, a teoria geral da administração, ela trata do estudo da administração das organizações, ou seja, organizações sem fins lucrativos, por exemplo, nós, né, trabalhamos muitas vezes, né, em igrejas, né? Quem nunca ajudou em festa de igreja? E talvez vocês tenham ajudado uma festa, um churrasco, né, promovido, uma festa de final de ano, ou seja, também nós somos administradores nesses eventos, nessas organizações, muitos sem fins lucrativos, mas lógico, o nosso tema, né, a nossa proposição sempre, né, dentro da administração
e principalmente nessa nossa disciplina, é o quê? É você gerir da melhor maneira possível uma organização com lucratividade. Creio que vocês irão querer, como eu já mencionei isso para vocês nas últimas aulas. Vocês estão passando 5 anos da vida acadêmica de vocês e não vão parar, logicamente, espero que não parem, mas vocês sabem que vocês estão investindo já, né? Vocês já são empreendedores na carreira de vocês e creio que depois da formatura vocês irão querer ter esse retorno. De tanto, a gestão de tempo, o custo do tempo que vocês passaram aqui, desde a gestão financeira, né? Muitos processos, muitas disciplinas. Então, creio, né, que vocês querem ter esse retorno. Mas para que isso aconteça, você precisa entender um pouco de administração, de planejamento, direcionamento e assim por diante. Então, essa aqui é o conceito da TGA, meus queridos. Não se preocupa aonde será aplicada, né? Mas ela se preocupa essa questão da teoria geral da administração como um todo, beleza? E aqui eu trouxe, né? Eu trouxe aqui só para mensurar um pouco para vocês aí, né? Umas diferenças em algumas administrações. A gente sabe que tem a agronomia é um curso só, a administração é um curso só, contabilidade, veterinária, mas vocês sabem que tem diversos caminhos ou diversas vertentes, visões muitas vezes, né? Então eu quero trazer um pouco para vocês nessa noite de sexta-feira aqui. Vamos lá. Eu trouxe aqui a administração científica e a administração clássica, né? Quem foi o precursor, por exemplo, da administração científica? Frederick Taylor. Quem foi da administração clássica? Henry Fayol. Qual que é a diferença um do outro, por exemplo, ali na origem? O Frederick Taylor, ele se preocupa na questão do chão de fábrica, o operacional, né? É a questão muitas vezes, dos colaboradores, lá do produto final diante da administração, você vai buscar o chão de fábrica, ou seja, trabalhar dentro dessa seara, né? Dentro desse setor. Já a administração clássica, regida, precursor por Henry Fayol, ele já pensa na gerência administrativa, ou seja, no supervisão, né? Ou seja, no pensar, na administração estratégica. A ênfase da administração científica é divisão de tarefas, ou seja, um carro, por exemplo, né? Você vai produzir um carro, então uma pessoa fica responsável pela porta, outra fica pela lateral direita, outra pela lateral esquerda, ou seja, então são essas questões. Já na administração clássica, os princípios administrativos do alto escalão, ou seja, diretoria, CEO, gerência, né? Então são essas as diferenças. O enfoque é na produção, ou seja, né, a administração científica na produção dos produtos e serviços, e na administração clássica a gerência, ou seja, a supervisão, muitas vezes a hierarquia destas situações, tá? Aqui eu trouxe outro comparativo para que vocês possam visualizar da teoria clássica com a teoria das relações humanas, porque lembram na última aula que nós falamos sobre os novos desafios, onde deixamos muitas vezes capital financeiro e agora a proporção mais é capital humano, né? Ou seja, pessoas. E nós vamos trabalhar com pessoas. Vocês vão trabalhar com pessoas. Não, professor, eu vou ser engenheiro agrônomo, né? Vou trabalhar com os produtos, os commodities, tá? Mas alguém planta, alguém colhe, alguém vende, alguém exporta, alguém armazena, alguém beneficia. Então, e mesmo você, garanto que também pensa em ter, né, uma empresa, você vai ter colaboradores. Então, essa é a importância, né? Então, aqui eu trouxe para vocês, só para nós otimizarmos aqui o entendimento. Nós temos a teoria clássica, que trata a organização como uma máquina. Aquela máquina de produção, aquela máquina de fazer produtos, né? Enquanto na teoria das relações humanas, trata a organização como um grupo de pessoas. Ou seja, comportamentais. Eu, você, nós, todos, né, nós somos seres comportamentais.
Pergunto a vocês, por exemplo, no segunda-feira cedo, você é um tipo de pessoa, creio eu, né? Mas na sexta-feira você já é outro tipo de pessoa, sendo a mesma pessoa, né? Segunda-feira meio carrancudo, meio irritado, levanta, mas na sexta-feira é tudo mais alegre, mais leve. Então imagine você trabalhar dentro de empresas, vocês já trabalham, ou vocês supervisionarem, ou vocês gerirem certo tipo de pessoas que têm comportamentos diferentes. Enquanto na teoria clássica enfatiza as tarefas ou a tecnologia, na teoria das relações humanas as pessoas. Que por mais que haja tecnologia, mais que haja tarefas, você precisa de alguém que faça. Você precisa saber alguém, a pessoa precisa saber o qual botão apertar, vamos imaginar assim, dentro dessas máquinas colheitadeiras aí de última geração. Mas precisa saber pelo menos o botão no qual aperta para ir para frente e para trás, né? Ou fazer os mecanismos ali para um bom trabalho. A teoria clássica ela inspira em sistemas de engenharia, um pouco mais um processo mais engessado, enquanto as relações humanas é inspirada na psicologia por causa desse comportamento, né? Na clássica, autoridade centralizada e na teoria das relações humanas, a delegação, ou seja, cada um tem a sua responsabilidade. Especificação e competência técnica na clássica, na teoria geral das relações humanas, ele já tem uma autonomia, né? Ele já fica mais autônomo com relação a isso. Acentuada a divisão do trabalho na clássica e uma confiança e abertura, ou seja, na teoria das relações humanas, quando nós, muitas vezes administradores, nós falamos assim, viu o seguinte, eu confio em você. Vai lá no campo, vai lá atender o fazendeiro, vai lá tratar das melhores técnicas para que você possa aumentar a produtividade daquela área rural, por exemplo. Então temos, né, essa confiança e abertura. Na teoria clássica é confiança nas regras e nos regulamentos, e na teoria das relações humanas, logicamente, que é confiança nas pessoas. A teoria clássica é a separação entre linhas e staffs, ou seja, né, o operariado é lá, a gerência é ali, a supervisão é ali e a diretoria lá em cima. Enquanto na teoria das relações humanas é uma dinâmica grupal e interpessoal, ou seja, a gente fala dentro da administração uma administração horizontal, ou seja, todos na mesma vibe, né, na mesma linha, né, sem ter muita hierarquização, beleza? Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês, contribuindo com essa questão da teoria geral das relações humanas, a pirâmide da necessidade de Maslow, ou seja, nós temos a necessidades fisiológicas, segurança, sociais, estima e autorrealização. Percebam que eu coloquei ali para vocês satisfação fora do trabalho e satisfação no trabalho, que é isso que nos guia muitas vezes, né? Por exemplo, a fisiológica, nós temos aqui na fora do trabalho, nós temos comida, água, sexo, sono e repouso, enquanto no horário, na satisfação do trabalho, horário de trabalho, o intervalo de descanso, conforto físico. Enquanto na segurança fora do trabalho você tem a liberdade, a violência, a ausência de poluição, a ausência de guerras, enquanto dentro do trabalho você tem um trabalho seguro, remuneração e benefícios e permanência no emprego, ou seja, a remuneração, logicamente, que é um fator de segurança para nós, ainda mais nesses momentos de pandêmicos que nós estamos passando. O lado social, o fora do trabalho, nós temos famílias, amigos, grupos sociais, comunidade, e dentro do trabalho nós temos amizade dos colegas, interação com clientes, chefe amigável. Lembra que eu falei na teoria das relações humanas, o trabalho com indivíduos, né? Porque nós vamos atender pessoas, nós compramos de pessoas, nós conversamos com pessoas, nós interagimos com pessoas, então nós temos que ter esse lado social. A estima que nós temos, ou seja, né, o porquê que eu estou aqui, um pouco filosófico, né, você pensa, eu tenho que ter a aprovação da família, não ser ovelha negra da família, como do velho jargão,
aprovação dos amigos, reconhecimento da comunidade, enfim, né, a tua autoestima. Enquanto no trabalho nós temos reconhecimento, responsabilidade, orgulho, reconhecimento e promoções, né? Quem não gosta de ser promovido no trabalho, né? Quem não gosta de ser aplaudido muitas vezes por um resultado que você veio a ganhar ou que você veio a ajudar a empresa, a instituição onde você está inserida. E a autorrealização também, percebam, é o topo, né? Uma pirâmide, o topo é a autorrealização. Que a satisfação fora do trabalho, ele envolve a educação, a religião, os passatempos, o crescimento pessoal. Creio que muitos de vocês já estão no quarto período. Lá no ano passado, vocês entraram um tipo de pessoa e estão agora na metade do caminho, praticamente. Outra pessoa, então nós crescemos pessoalmente falando. E daí nessa autorrealização no trabalho, sempre trabalho desafiador, lembra lá dos desafios novos que nós temos, a diversidade de autonomia, né? A participação nas decisões e o crescimento pessoal. Veja, o crescimento pessoal está tanto fora do trabalho como no trabalho. Nós sempre temos que buscar algo a mais, né? É meio coisa motivacional, mas é verdade, né? Você como engenheiro agrônomo, vocês sabem, vocês vão daqui a 3 anos, né? Vocês estarão se formando, assim, eu espero, e vocês serão concorrentes entre vocês. E diante disso, qual que é o diferencial de mercado de cada um de vocês? Vocês que vão querer ser aí em Pitanga, aí em Nova Tebas, aí em Vaiporã, aí em Manoel Ribas, Cândido Abreu, enfim, aonde vocês estejam me vendo, me ouvindo, vocês vão querer ser os mesmos profissionais que estão aí no mercado ou vocês querem mudar um pouco? Pense um pouco sobre isso, tá? Aqui eu tenho uma outro tipo de administração, a teoria neoclássica, né? A teoria geral. Nós temos a ênfase na prática, né? Dizem, né? Quanto mais você pratica algo, mais excelência você se torna, mais excelente você torna naquilo que você está fazendo. Reafirmação do clássico, porém flexível, lembrando, né, o que nós temos os conceitos gerais, nós temos um modo de trabalhar, como engenheiros agrônomos ou outras carreiras, mas o que precisamos? Se precisar mudar, eu preciso mudar. Vejam nós, né, o ano passado, um pouco esse ano, nós trabalhamos, damos aula, gravamos vídeo, tudo coisas que a gente não veria ou não tinha possibilidade há um tempo atrás. Então isso torna-se, né, mais prático, né, mais enfático essa necessidade de nós sermos flexíveis. ênfase nos princípios gerais também, né, nós temos que sempre ser pautado. Aquilo que eu falei na aula passada para vocês, o ênfase nos objetivos e resultados e mescla de conceitos. Perceba aqui, né? Nós temos várias administrações, mas eu vou tirar pontos positivos de cada um, né, dessas situações, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma comparação também entre a velha administração, aquele APO é administração por objetivos e a nova administração por objetivos, né? Creio que a gente já viu um pouco na aula passada essa questão de resultados. Sempre vamos buscar algo, né, de resultados. Então, o objetivo. Enquanto que na velha é a administração do cotidiano, sempre fazemos as mesmas coisas, a nova já focaliza o futuro. Como vai estar o mundo da agronomia daqui a 5 anos? Lembra que eu fiz uma pergunta no questionário aí que vocês terminaram hoje para mim? Né? Como que você vê o mercado de trabalho, o mercado empresarial na engenharia agronômica daqui a uns anos? É isso, o focalizar o futuro. A visualização para dentro da velha APO, enquanto a nova é um pouco para fora, ou seja, você tem que olhar os lados, não somente o que está na sua frente, você tem que ver o que está acontecendo do lado direito, você tem que ver o que está acontecendo do lado esquerdo. Orientação para produtos, enquanto que na nova é a orientação para pessoas. Vejam, né, essa nova identidade da administração de trabalhar com pessoas, né? O objetivo pessoas, né? A preocupação. Orientação para a organização, enquanto que na nova é orientação para o cliente. Porque o cliente, entre aspas, é que paga o nosso salário.
né? O cliente que vai consumir o seu produto, o seu serviço. Então, por isso, tem que ter orientação para ele. Não adianta eu ter a maior loja, não adianta eu ter melhores funcionários, não adianta nada se eu não tiver clientes. Então, por isso, essa orientação. A administração da rotina e inovações, a ênfase do como, para quê, enquanto na velha é dinheiro, máquinas e materiais, como falei, ênfase nas pessoas. Na velha APO é controle centralizado, enquanto na nova é descentralizado, ou seja, né, a gente já falou um pouco sobre isso, sobre a delegação de funções dos setores. Estilo autoritário, ou seja, faça o que eu falo, senão você vai para fora, faça o que eu falo, senão você está demitido. Hoje é mais um estilo um pouco mais participativo. Diretrizes e supervisão, um pouco mais hierárquica, né? Agora, daí na nova, nós temos a delegação e responsabilidade, e enquanto que na velha administração era individualismo, agora nós temos o trabalho por equipe. Então veja, o ênfase nas pessoas, o ênfase no capital humano, que é um dos principais capitais que nós temos. Só que, lógico, vocês são prova disso, vocês estão se capacitando para quê? Para que vocês possam formar equipes, para que vocês possam dar resultados nas organizações onde vocês estarão. Mas só que, lógico, do outro lado da administração por objetivos a nova, nós temos a burocrática. E nós sabemos que, principalmente no Brasil, é uma burocracia com certo tipo de coisa. Não sei se vocês já tentaram, por exemplo, montar empresa. É uma burocracia, porque você necessita de órgãos, junta comercial, associação comercial, prefeitura, depois bombeiro, depois você, dependendo do teu nicho de mercado, o teu ramo, é a engenharia, a questão ambiental, né, a fiscalização. Então, veja, são muitas questões, o apego a regras, o excesso à formalidade, resistências a mudanças, né, processo decisório, normas, autoridade. Isso aqui, né, se vocês bem observarem, talvez isso é muito mais pautado, né, hoje dentro da questão da gestão pública, né, que passa por processos, não pode ser flexível, tem que gerir tudo isso. Por exemplo, para você montar uma empresa, dependendo da empresa, é em média de 2 a 3 meses no Brasil. Em Londres é em média de 6 a 8 horas, ou seja, um dia você consegue montar a empresa completa. Então são coisas que a gente tem que trazer para a nossa realidade, por mais que você pense, mas o que eu vou fazer isso na agronomia? Mas muitas das nossas empresas, elas são engessadas. Então a gente tem que tirar um pouco, né, esse engessamento para que possa ter um pouquinho mais, como que eu posso falar? Para ter um pouco mais de plano de ações, ou seja, ter resultados no que a gente quer. A teoria estruturalista, que é mais também pautada a essas questões de princípios, normas, racionalização, hierarquia, ou seja, né, diretoria, CEO, gerência, supervisão, competência técnica, especialização, profissionalização, ou seja, um pouco mais engessada também. É necessário? Em alguns momentos, logicamente, né? Mas não em todos. Logicamente, por exemplo, a gente tem normas, né? Temos regras a sermos, né? Regras a sermos a seguir, né? Senão a gente está fora da sociedade, está fora das nossas empresas, está fora da faculdade e assim por diante, né? Aqui eu trouxe para vocês também mais uma comparação dos sistemas mecânicos, dos sistemas orgânicos, esses orgânicos, né? Essas questões um pouco mais interativas que nós estamos tendo, ó, como nós estamos, né? YouTube, Google Meet, Google Forms, né? Então temos tudo isso. Enquanto, né, aí, sistemas mecânicos, ali você percebe, não vou ser mais repetitivo do que eu já falei isso para vocês, mas percebem-se, né, que é uma questão um pouco mais individualista, divisão do trabalho, hierárquica, ou seja, né, de baixo para cima, enquanto os sistemas orgânicos é uma questão um pouco mais horizontal, é uma questão um pouco mais delegada dentro da administração, né? Soluções de conflitos, sem repressões. Então, veja, tem as diferenças dentro da administração, não há certo ou errado, longe
daqui do professor falar o que é certo e o que é errado. Depende muito o segmento no qual nós vamos trabalhar, depende muito o mercado, né? E assim por diante, tá? Então, diante disso, tem essas diferenças. E lógico, também nós temos a abordagem sistêmica. O que é isso, né? Abordagem sistêmica é você pensar um pouco fora da casinha, ou seja, né? Vocês já ouviram falar na tal de zona do conforto, né? Creio que vocês já ouviram falar muito de zona do conforto. Ah, ele tá parado lá, né? Ele tá assim, aquele cara, aquele engenheiro agrônomo há 20 anos está fazendo as mesmas coisas. É assim que acontece, né? Tem que sair um pouco da casinha, como dizem, né? A parte cibernética, a teoria dos sistemas, a teoria matemática. Então, assim, nós temos as principais escalas para sair um pouco dessa casinha, né? A teoria da contingência, né? Tudo depende, né? Então, também nós temos que estar ligados, porque, por exemplo, nós sabemos que o mercado é sazonal. O que é essa sazonalidade, né? Quanto está a saca de soja hoje? Creio que muitos de vocês sabem, hoje, dia 20 de agosto. Quanto que vai estar daqui a um ano? Talvez não seja a mesma que de hoje, né? Possivelmente ou mais ou menos, mas as suas ações, as suas práticas, elas são pautadas para resolver esses problemas. Então também não pode ser uma teoria burocrática, não pode ter uma teoria estruturalista. Por quê? Porque você precisa ser o quê? Flexível dentro do mercado de trabalho. E aqui, meus queridos, para finalizar esse nosso conteúdo do dia de hoje sobre teoria geral da administração, eu trouxe outra pirâmide, mas uma outra pirâmide de níveis de administração. Vocês percebem que nós temos o operacional, que é o quê? A parte de supervisão, muitas vezes, que são as tarefas rotineiras, o de curto prazo. O que eu posso mencionar nesse operacional? É o que a gente faz durante os nossos dias a dias, tipo, a gente tem dentro da indústria a questão do chão de fábrica, né? Por isso que essa é a maior parte, é que muitos de nós somos pautados a essas atividades rotineiras. Não sei se vocês lembram de um filme, já ouviram falar do filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos. Tempos Modernos, no início da Revolução Industrial, ele começa a trabalhar, apertar parafuso. Então, apertava. Ia para casa assim com o braço, né? Mexendo, porque é uma coisa muito mecânica que está pautada dentro desse operacional. Nós temos o tático, que são a gerência, uma visão de médio prazo, visão por unidades, ou seja, aí já entra a parte de departamentalização, departamento financeiro, departamento de marketing, departamento pessoal, departamento agronômico, ou seja, tem vários departamentos para você chegar ao estratégico lá no fundo, que é a alta administração, que vocês percebem que são poucas pessoas. Vocês serão essa parte estratégica, muitos de vocês, porque vocês vão ser especialistas, porque, por exemplo, quando vocês começaram, veja lá, visão da empresa, forte orientação foco no longo prazo. Para vocês, né, para muitos de nós, 5 anos de graduação é longo prazo. E vocês estão firmes e fortes. Então, creio vocês ou não, vocês já são empreendedores, vocês já são administradores dentro desses 5 anos e creio que vocês terão resultado diante disso, tá? Então, é isso. Beleza? Então, pessoal, hoje eu trouxe para vocês esse conteúdo sobre teoria geral da administração. Espero que eu tenha contribuído para vocês. Lembrando, né? Essa videoaula aqui que eu estou gravando, né? Vou disponibilizar para vocês, estará no Classroom de vocês hoje, né? Nessa sexta-feira. Quer dizer, se vocês estão vendo essa parte do vídeo, vocês já viram, né? Essa gravação. Então, a partir das 19 horas, nós teremos essa videoaula através do link do YouTube, esse material de apoio que eu apresentei aqui para vocês e mais um material complementar do dia, beleza? Então hoje nós não temos atividades, né? Vocês já fizeram atividades, acabou agora às 19 horas, né? Espero que todos tenham feito, né? Umas perguntinhas lá que eu fiz na aula passada e na próxima sexta-feira, né, nós estaremos aqui com mais um conteúdo para vocês. Lembrando, né? Tudo no Classroom, mas eu estarei à disposição de vocês no grupo do WhatsApp das 19 às 22h40, beleza? Sextou, pessoal! Espero que vocês tenham entendido,
né? Assistam a videoaula, né, nessa sexta-feira. Um grande abraço, um bom final de semana, se vocês não quiserem falar comigo no WhatsApp, e até semana que vem. Mas lembre-se, estou aqui no WhatsApp de vocês. Tchau, tchau.